E aí, pessoal? Eu sou Samila Pinheiro. E eu sou Richard de Oliveira. Sejam muito bem-vindos ao programa Jovens Imersos. Projeto do qual Deus colocou nos nossos corações, com um espaço super bacana para os jovens estarem se aprofundando ainda mais na presença do Altíssimo. Isso mesmo, e hoje o programa está imperdível. Vamos estar tratando de um assunto super importante para nós, jovens cristãos, que é o assunto sobre santidade. Você vai aprender muito conosco hoje. Vem com a gente! Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, o teu amor não falha, o teu amor não falha, o teu amor não falha. Que bênção! Depois desse louvor maravilhoso que a Samila acabou de nos presentear, vamos estar agora apresentando os participantes do debate de hoje. Então, Samila, você é de qual ministério mesmo? Oi, gente, eu sou Samila Pinheiro, eu sou do Ministério Tenda do Encontro, certo? Visão Apostólica MTE, que fica aqui em Natal há um bom tempo. Meu pai é o presidente da igreja, inclusive. E eu participo do Ministério de Louvor, participo do Ministério de Jovens, sou líder, inclusive, do Ministério de Jovens. Tenho um canal no YouTube, se você quiser visitar, Samila Pinheiro. O Richard já me acompanha também há um tempo, como pessoal. Então, eu conto um pouquinho da minha história, testemunho, ministrações. Canto alguns louvores, alguns de autoria minha, que eu vou estar aqui, inclusive, apresentando um deles para vocês. Então, é bênção. Eu estou muito honrada em estar aqui, gente. Obrigada. Que bênção! E esse aqui é meu amigo Jadilson. Jadilson, de qual congregação? Eu sou da congregação lá do Alecrim, Igreja Cristã das Nações, que estamos só com uma aqui em Natal no momento, e a sede é em Goiânia, certo? Então a gente está aqui, é um ministério na visão celular, modelo dos 12, aqui em Natal. Que bênção! E estaremos aqui também com o pastor Elielson, nos dando um direcionamento espiritual. Tudo bem, pastor? O senhor é de qual congregação? Eu sou da Igreja do Evangelho Querigma, né? Fica em São Gonçalo do Amarante, no bairro Jardins, lá em Cidade das Rosas, né? E nós estamos ali para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, e hoje é uma alegria grande, imensa, estarmos aqui no programa Jovens Imersos, né? Vamos aprender um pouquinho sobre santidade. Eu estou curioso para ver esse debate, né? Esse debate sadio, né? Porque tem debate que não é, mas esse aqui vai ser. Eu acredito que sim. A palavra diz em 1 Pedro 1,15: mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem. Amém? E hoje, para a primeira pergunta que iremos debater é: roupa define santidade? Então, Samila, o que você acha desse quesito? Eu acho assim, não significamente a roupa define a santidade, mas ela é muito importante nesse quesito, sim. Por quê? Eu transpareço Cristo. A Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, se eu visto uma roupa indecente, short curto, um decote, uma roupa transparente ou algo do tipo, será que as pessoas que estão me observando, porque nós somos muito observados, será que as pessoas que estão me observando, elas estão vendo Cristo na forma que eu estou me vestindo? Porque muitos usam a desculpa de que Deus conhece o meu coração.
sim, Deus conhece seu coração, mas o homem não sonda coração. O homem está olhando para você, sabe? Você é um exemplo para essa geração. Você é um testemunho. Então, a forma como você transparece também fisicamente diz muito sobre quem você é. Então, se você se veste de qualquer forma, se comporta de qualquer forma, fala de qualquer forma, será que as pessoas estão vendo Cristo através de você? Essa é a pergunta de hoje. E eu debato com uma outra pergunta. As pessoas veem Cristo? Você está transparecendo Cristo? Está sendo exemplo? Está acrescentando na vida de alguém? Se não, eu acredito que a roupa conta sim, muito. Da mesma forma que a forma de falar, a forma de se comportar, como você trata seus pais, como você fica no meio de amigos, tudo isso transparece quem você é, sua imagem. E não é simplesmente sobre você que estamos falando, mas sobre o nome que você carrega. É Cristo que está em você. Então, você deve transparecer santidade na forma que se veste, sim. Exatamente. Você é a imagem e semelhança de Cristo. Como você acha que Cristo se vestiria? Ele usaria um short curto? Ele usaria uma camisa regata? Vamos avaliar um pouco mais esse conceito, certo? Então, Jadilson, qual é o seu modo de ver essa situação? Eu concordo, certo, com a Samla em relação que sim, a roupa ela tem que ter a sua moderação, né? Porque tem que ser um equilíbrio, certo? Não que a roupa em si defina a santidade, né? Mas sim que a roupa tem que ter um certo equilíbrio, né? Em relação a como você se veste, porque como a Samla falou sobre a forma que a pessoa se veste, que ela se comporta, você falou sobre também short curto e tal, então tudo isso influencia. Samla falou algo bem interessante, que Deus ele sonda coração, sim. Com certeza. Mas as pessoas não sondam os corações. Então, o externo, certo? exatamente. E nós temos que dar testemunho do nome a qual nós carregamos, que é o nome de Jesus, Yeshua HaMashiach. Então, nós temos que, sim, ter um equilíbrio de que forma nós nos vestimos, mas a roupa em si ela não define a santidade. Que nós temos que ter sim um equilíbrio, mas a roupa em si não define a santidade. Certo. Nós devemos então ter uma certa prudência em forma de se vestir, de se portar e tudo mais, certo? Agora vamos estar vendo o conceito do nosso pastor hoje, convidado, para termos um conhecimento melhor com base na palavra, certo? Eita, pois bem, né? Tema importantíssimo. Na verdade, hoje é muito complexo o debate de roupa, de vestimenta, de usos e costumes, né? Na verdade, biblicamente, quando a gente fala em vestes, são usos e costumes, tá? Vai depender muito, né, da questão cultural, né, onde você vive, como as pessoas se vestem e tal. Então, vamos pensar aqui que nós somos brasileiros e vamos para uma tribo indígena. E agora? Eles não têm roupa. Tradicionalmente não tem roupa. Então, peraí, a roupa é sinônimo de santidade, sim ou não? Contextualizando biblicamente, não é. Mas a gente precisa entender que os olhos são a candeia do corpo. E por que o homem se veste? Vamos lá para o princípio. No Gênesis, depois que o homem pecou, Adão e Eva pecaram, né? Adão se esconde. E aí Deus vem e procura, chama: Adão, cadê você, Adão? E Adão aparece, né, com umas folhas de figueira, né? E aí Deus pergunta: o que foi que houve? Ele diz: não, Senhor, eu estou escondido porque eu estou nu. Então por que a gente veste roupa? Porque depois do pecado a gente perdeu a inocência e passou a ver a nudez. Então tudo que é nudez deve estar coberto, né? Exatamente, o constranger. Eu preciso ter essa consciência. Se eu não me visto com decência, como disse Paulo, escrevendo a Timóteo, assim, se vistam as mulheres com decência, não é? Com pudor. Eu preciso disso, nós precisamos disso. Até porque eu não posso me vestir como se veste o mundo. Imagina, né, a gente adotar o uso de roupas extremamente sensuais e tal. Então o que é que me diferencia do mundo? Eu sendo tão sensual, eu preciso pensar, eu preciso avaliar.
tem uma regrinha básica, né, que é muito simples, quando você se vestir, você é cristão, jovem, você vai para um lugar onde as pessoas vão te ver como espelho, olha você primeiro no espelho, porque o espelho não mente, o espelho te diz se tá legal, peraí, essa aqui dá, eu sou crente. O que não dá, aproveita e vai eliminando, elimina, deixa de lado, não é? Mas não que a veste ela tem essa denotação de santidade, não é isso. Mas nos dias de hoje é como as pessoas veem, né? As pessoas veem dessa forma. Ah, fulano de tal se veste como homem de Deus, fulano não se veste como homem de Deus. Então a gente tem que ter cuidado, tá? Santidade tem sim um princípio, tem sim um fundamento, que é uma palavra que vem do grego que diz separação. Então quando eu me separo, né, eu estou numa outra posição, no outro nível, né, eu preciso entender isso. Quando eu estou separado para alguma coisa, eu sou diferente das outras pessoas. Exatamente. Então, eu preciso entender isso. As vestes denotam, comprova minha santidade? Não. Não, por quê? Porque quando Samuel foi ungir Davi, por exemplo, ele via os irmãos de Davi, né, e disse, eita, esse aí vai ser o rei de Israel. Esse agora. E Deus dizia, Samuel, eu não vejo como vê o homem. Eu vejo o interior, eu vejo o que é dentro, não é? Mas na nossa vida cristã é necessário sim dar testemunho, é necessário sim demonstrar que eu sou sim diferente, não é? Então é muito bacana essa discussão aqui, esse tema, não é? Porque a gente precisa esclarecer essas coisas, tá bom? E por isso vocês estão de parabéns, não é? Porque o conceito de santidade com relação a esse tema é importante sim o que vocês observaram, e eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado mesmo. Gírias, linguajar popular, é coisa de jovem cristão? O que vocês acham a respeito? Pronto. A gente estava até comentando isso antes da gravação. Então, o que eu acho? Eu até falei pro pastor. Tem toda, que a gente estava até comentando, tem toda uma questão cultural, popular, do lugar, regional. Por exemplo, eu sou de Fortaleza, né? Então eu falo muito macho, muito mano, velho, entendeu? Eu falo muito assim. Mas eu tento me controlar muito quanto a isso. Mas eu acho que as gírias, ditados populares, que são saudáveis, que fazem parte do local onde você vive. Tipo, quando eu vim aqui para Natal, eu sabia lá que negócio era bexiga. Eu não sabia o que era isso. Eu não sabia o que era nada disso, porque são linguajares diferentes, apesar de não serem, tipo, São Paulo e Ceará, um negócio muito longe, mas são regiões distintas, então tem toda aquela questão de diferenciado, de como se fala, como se trata as pessoas, tem toda essa questão. Mas, assim, gírias e linguajares que não deve ser usado por jovens cristãos, sabe? Pode, assim. Ninguém da Bíblia fala assim, sendo ele jovem ou não. Porque nós temos jovens na Bíblia, como Timóteo, como Daniel. E Paulo mesmo diz a Timóteo, Timóteo, seja um exemplo para que as pessoas não tenham o que julgar em você, o que falar de você. Então, seja um exemplo na forma que você fala, na forma que você se veste. Tenha cuidado, apesar de que erros são humanos em questão de falar, de gíria, de roupa, ou até mesmo de comportamentos, de ações, de decisões que nós tomamos. Há erros que realmente são humanos. E o importante que eu acho, assim, porque nós somos seres humanos, assim como as pessoas que também não são cristãos, são seres humanos. Então, nós erramos assim como eles. A diferença é que enquanto eles cedem ao erro, nós lutamos contra ele. Nós tentamos acertar, nós pedimos perdão a Deus. E eu acho que isso é o mais incrível em nós. Porque nós assumimos, caramba, eu errei, eu falhei, mas eu vou mudar. Nós vivemos numa constante guerra. Então, o mundo também exterior, as nossas amizades, as gírias. Eu peguei o de, gente, eu não falava de, pelo amor de Deus. Eu sou do Ceará, a gente fala de, tipo, a gente fala assim, e vocês falam tudo de, mentira, verdade, eu não falo assim. Mas pelo convívio eu acabei pegando. Mas eu não pego essas gírias tipo, otário, ei, vem cá, idiota, lesado. Não, a gente não pega isso. Porque são gírias que realmente não alimentam Cristo, mas na verdade difamam isso, sabe? Ele diz o contrário de quem você é, de quem você deve ser, que é um cristão, em exemplo em tudo, inclusive na forma de falar. Então, eu vejo também dessa seguinte forma, que nem ela acabou de ressaltar. No começo, pelo fato de eu ser do Rio, muitas coisas aqui eu não entendia. E hoje eu vejo assim de uma forma que realmente, que nem no Rio, tem diversas gírias que
não é apropriada nem para cristãos nem para não cristãos, porque lá eles são um povo que fala muitos palavrões, do costume carioca em si. Então acho que realmente a pessoa deve se policiar enquanto a isso, porque tem palavras que em um lugar significam uma coisa e em outro lugar significa outra, mas se você parar para poder ver um contexto de um dicionário ou coisa do tipo, você vai ver que não tem um significado bom, ou não tem até mesmo uma boa energia, porque hoje em dia não, as palavras em si elas geram muita energia, certo? Então creio eu que dessa forma nós devemos sim se policiar em forma de se falar, em forma de se pronunciar, entendeu? Porque são coisas que realmente mostram a sua índole, seu caráter. Então, Jadilson, alguma coisa a ressaltar sobre o assunto? Eu concordo com ela, certo? Também tem como ela falou, tem a ver com a cultura, o local onde você mora, e algo que é bem interessante também, porque quando os jovens eles saem de uma vida, vamos supor, uma pessoa um jovem que vive no tráfico, um jovem que vive perdido mesmo nesse mundo das drogas, ele vai ter várias gírias para falar, né? Então, quando ele entra no evangelho, é um período de adaptação dele, um período dele começar a ter um novo linguajar, a mudar a expressão dele de se comportar, de falar e tal. Então, eu acredito assim que, como ela falou, existe sim linguajares que são inocentes, que nós podemos usar, que nós podemos falar assim, tipo, algo que eu também uso muito é mano, é brother, eu falo muito assim com muita gente. Então, eu acho que existe sim certos linguajares que são não ofensivos, certo? E que se pode ser usado. Galerinha, vamos ter um breve momento do comercial e já quando voltarmos estaremos com o pastor para poder estar concluindo essa etapa do nosso debate, certo? Oi, gente, voltamos. Pastor Elielso, o que o senhor acha disso? Bênção, eu acho isso maravilhoso, na verdade. Tem um texto bíblico, Tito 2,8, diz exatamente assim: que a vossa linguagem seja sã e irrepreensível, ou que a vossa fala seja sã e irrepreensível, ou seja santa. Existe santidade nas palavras também. Então, assim, vamos lá, princípio. Eu aceitei Jesus muito jovem, muito novo, tinha 13 anos, foi um dia desse, hoje eu tenho 15, né? E, assim, o que aconteceu? Eu tinha os meus amigos, né, de infância, e a linguagem era essa. E aí, ei, não sei o quê. Então, para mim, o que o Jadilson disse, né? Disse que o cara aceita Jesus e aí ele já tem alguns hábitos. Então, o que acontece? A gente precisa, como diz a Bíblia, se despir do velho homem. Eu preciso avaliar se o que eu falo edifica ou não. Eu tenho que avaliar se a gíria que eu tenho como hábito vai edificar alguém ou não. Isso é sadio? Isso edifica? Isso acrescenta? Não, então eu não vou fazer o que não acrescenta. Porque nós, como cristãos, nós devemos acrescentar a vida das pessoas. Você acabou de falar aqui, Richard, a Sâmila, né, acrescentou na tua vida. O Luiz acrescentou na tua vida. Então imagina, se a linguagem deles fossem gírias, né, palavrões, né, uma palavra torpe, né? Será que isso traria edificação? Claro que não. E eu volto a dizer, como a gente falou outrora sobre vestes, né? Peraí, isso aqui é uma ação do mundo ou é uma ação de Deus? Nós precisamos ter essa crítica, essa autocrítica, essa autoavaliação. Porque assim, se nós avaliássemos a nós mesmos, nós cresceríamos mais. Mas a gente tem um hábito de ver o que o outro faz, o que o outro diz, o que o outro, né? Então, isso é difícil.
Perdão, só para finalizar. Gírias. Ah, peraí. Gírias. Não, é melhor não. É melhor não, né? Eu acho assim, é melhor não. Eu posso trocar a gíria por um tipo, Deus tem uma coisa boa para fazer na tua vida. Posso trocar uma gíria por, escuta aqui, alguém já te disse que você é importante. Ei, né? A gente chega assim, ei, seu, não. Ei, vaso, abençoado. Escuta aqui, homem de Deus. Vamos profetizar. A palavra tem poder, por que não? Jadilson, varão, tô crendo, Deus vai fazer uma coisa grande na tua vida. Por que não mudar a nossa linguagem, não é? Ah, não, mas aí as pessoas nos acham chatos, mas não precisa ser chato também, né? Eu tenho como me comunicar assim como cristão, sem ser chato, mas eu posso eliminar a gíria, posso substituir o palavrão por uma bênção, né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu preciso vigiar. Eu tenho que vigiar como me visto, como a gente falou aqui, tenho que vigiar como eu falo. É super importante, né? A minha linguagem tem que ser cordial, né? Imagina, eu chego aqui num grupo de amigos e digo assim, ei, e aí, seu não sei o quê? Alguém que não me conhece pode me interpretar mal e dizer, rapaz, ó, gíria agora, esse bicho tá tirando onda? Não é? E aí começa um conflito do nada. Por quê? Porque eu tenho um hábito que eu preciso mudar na minha vida, então é bom que eu fique atento, que eu vigie mesmo e que eu olhe para mim. Eu lembro que tem uma canção que diz, eu quero melhorar. Não tem uma canção que diz isso? Me ajude a melhorar, não é? Porque sozinho eu não posso. Então assim, hoje Deus nos reuniu aqui no programa Jovens Imersos para poder ajudar você a melhorar. Então, por favor, melhora, elimina a gíria, não corre esse risco. Se for para correr o risco, dá só glória a Deus e aleluia, está muito bom. Muito obrigado, pastor Elielso, pelo ensinamento. E vamos agora mais um louvorzinho para adorar o Senhor. Aleluia, que louvor maravilhoso.
Então, galerinha, voltamos ao debate. Agora iremos abordar a questão amizades. Como evangelizar sem se corromper? Então, o que vocês acham desse quesito? Essa questão eu posso falar muito por si próprio, porque eu já tive a oportunidade também de ser muito influenciada, porque eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, muito expressiva, e eu gosto de falar com todo mundo, gosto de ser amiga de todo mundo. E às vezes o fato da questão de ser separado me fazia ser influenciada, porque eu não queria ficar só. E aí eu ficava, meu Deus, eu vou ficar só, não vou ficar sozinha não. E aí eu acabava cedendo ao que as pessoas queriam que eu fosse. Mas aquilo não era o que Deus queria de mim. Isso eu era novinha, acho que eu tinha uns 12 anos, apesar que não faz muito tempo. Mas eu era menor, certo? Não de tamanho, porque eu sempre fui pequena também. Enfim, então eu era mais nova e eu sempre era muito influenciada. Eu disse, meu Deus, eu tenho que parar com isso. E um dia, uma menina chegou pra mim e aquilo marcou muito a minha vida. Ela chegou pra mim, se ela não foi enviada pelo Satanás, ela foi enviada por Deus, porque de alguma forma me consertou. Então, eu acho que foi Deus. Ela chegou no momento que terminou a aula, a gente, todo mundo ali na mesa, conversando tudo. Aí eu disse assim, eita, eu vou me trocar, porque eu vou pra igreja. Eu saía muito tarde da escola, então eu já ia direto pra igreja, eu ia me trocando na escola, no carro. Era aquele nervosismo. Aí ela foi e disse, tu é da igreja? Aí eu, lógico que sou. Aí ela, vale a mulher, nem parece. Gente, aquilo ali, o nem parece, velho, assim, pá! Meu Deus, eu preciso parecer que eu sou da igreja. Aí eu me senti tão mal, eu fui pra igreja, eu pedi tanto perdão a Deus, porque eu disse, caramba, não estou vendo Não Cristo transparece em mim. através de... Não tá transparecendo, nem que eu sou crente, é sério? E eu fiquei, meu Deus, tá muito errado isso. E foi quando eu comecei a consertar os meus atos, comecei a mudar. Logicamente que se você já foi do mundo, tá tentando ter uma mudança. Eu sempre fui da igreja, mas esse fato de ser influenciada e de repente se tornar a influenciadora, então as pessoas não recebem bem, gente. Vocês que estão assistindo, vocês sabem que as pessoas não recebem bem. Elas dizem, pronto, vai mudar agora, pronto. Você era daquele jeito, agora tá desse jeito. Então você que já se influenciou com muita gente, já foi pra festa, não sei se você já bebeu, se já dançou a música do mundo, já ouviu, já cantou, não sei, as pessoas julgam muito isso e talvez elas não acreditem na sua mudança como não acreditaram na mudança de Paulo, porque Paulo julgava, ia atrás, perseguia, queria matar os cristãos e de repente o cara estava pregando, ninguém acreditou nele e zombaram dele, os próprios apóstolos de Jesus disseram, não, esse cara aí, ele tá frescando, só pode, não é verdade isso. Então as pessoas julgam por si próprio. Mas eu aprendi a ser muito influenciadora. É tanto que eu comecei a fazer um trabalho de devocionais na escola. A gente começou a fazer esse trabalho de devocionais. E, gente, não tem essa. Eu vou me sentir isolada, eu vou ficar só. Você não fica só. Porque Deus prepara as pessoas certas para se aproximar de você. As pessoas veem Cristo em você. Então, aquelas que já conviveram na igreja, que já foram de Cristo, sentem a dificuldade, ou que são evangélicas, elas dizem, vixe, ela é cristã, menino, me aproximar dela. E acaba se aproximando de você. As pessoas que desejam uma mudança e não ter força, e vê Jesus em você, elas se aproximam de você com essa intenção. Ao invés de se aproximarem de você para sair, para ir para festa, para comentar o que não presta, para falar o que não edifica, as pessoas vão se achegar a você para pedir conselhos e ajuda. Então, é muito diferente e é muito legal. Na escola mesmo eu faço ainda os devocionais, nós cantamos louvores, ali nós temos um momento de palavra, de ministração, temos todo mundo ali que participa conosco, o pessoal do 2º ano também, Lulu que participa comigo também, Luana. Então, nós temos todo aquele apoio e as pessoas vão se unindo a você. Eu comecei só em Fortaleza, assim também como na escola daqui de Natal. Eu tinha começado só, mas aí as pessoas vão se achegando, vão tomando força. Às vezes eu falto, porque, gente, eu falto demais, misericórdia. Por causa da igreja, né? Às vezes eu falto muito, porque acordar cedo eu fico, meu Deus, meu pai tem discipulado até tarde, eu tenho que cuidar do meu irmão. Às vezes eu falto muito, e quando eu falto, saber que há pessoas que estão dando continuidade a isso, que não param mais. Então, isso é muito gratificante. Tem pessoas que veem você como exemplo, que veem você, nossa, caramba, ela vai me ajudar, é meu exemplo. As pessoas, quando estão precisando dizer, não vou chamar qualquer um, vou chamar Sâmula, ela sabe o que dizer pra mim. Então, essa parte de
não ser simplesmente a que vai com todo mundo, mas a que faz a diferença é muito massa. Então, nessa questão de ser separado é uma coisa bem difícil, sabe, para um jovem. Enfrentar o sentimento de exclusão, de todo mundo estar ali numa roda e você não poder se sentar ao meio, você não poder participar. Por não realmente, compartilhar das mesmas coisas. realmente é uma coisa bem difícil de se lidar, mas quando você realmente foi escolhido para ser santo, aquele pesar se torna uma satisfação. Então isso daí é muito bacana, certo? Então, Jadilson, qual o seu parecer quanto a isso? Richard, isso acontece muito logo na convenção, né? Assim, quando a gente vem para Jesus, a gente se converte ao cristianismo, acontece, a gente tem uma explosão assim de sentimentos. A gente quer evangelizar para todo mundo, quer falar de Jesus para todo mundo. O primeiro amor é uma sensação assim extraordinária. Meu Deus. Recomendo para quem ainda não E teve. pode ser contínuo, viu? Nós vamos lhe ensinar até esse. Exatamente. Então, isso acontece, né, logo quando a gente vem para o cristianismo. Aquela explosão de sentimento, a gente querendo falar para todo mundo, para vizinho, para amigo, é para todo mundo, que Jesus fez algo na nossa vida. A gente quer passar aquilo que a gente está sentindo para as pessoas. Mas existe sim um certo perigo nisso, em a gente, na forma de evangelização. Logo quando a gente está novo na fé, a forma que a gente evangeliza, aonde a gente entra para evangelizar, onde a gente senta para evangelizar, com quem nós estamos evangelizando, tudo isso influencia o lugar. Então, na minha convenção, eu praticamente nasci, né, no berço, como muitos dizem, assim, no berço cristão. Então, só que faz 7 anos que eu estou firme, sem vacilar. Só que antes desses 7 anos eu vacilei em alguns momentos. E em alguns momentos eu fui influenciado, exatamente eu querendo influenciar, pensando que eu estava influenciando, eu fui influenciado. Então isso acontece muito nesse período que a gente está no primeiro amor, porque é algo novo para a gente só quer saber de falar de Jesus para as pessoas, só que a gente acaba não vendo as situações, a gente pensa que está influenciando, mas está sendo influenciado. Então, Samla estava dizendo que ela estava fazendo algumas programações, né, devocionais na escola e tal, e eu também fiz alguns devocionais quando eu estava estudando. Eu fiz alguns devocionais na escola e do início, graças a Deus, não comecei só, comecei com mais 2 pessoas, e isso é muito bom, vendo jovens se unindo, multiplicando o poder, evangelizando juntos. Isso é muito lindo, porque eu lembro que quando eu iniciei com eu e com 2 pessoas, e ali as pessoas começaram a ver no intervalo das aulas e começaram a se juntar a nós. Pessoas que não conheciam, não sabiam, não eram do Evangelho. E foram se integrando ao Evangelho. E aquilo ali começou a gente tendo uma influência sobre as pessoas. Porque como o Samla disse, que as pessoas procuravam ela, as pessoas também começaram a procurar a gente para pedir conselhos, para dizer que estava em uma situação de depressão, uma situação difícil na vida. Então a gente começou a ajudar as pessoas, porque a gente estava unido, multiplicando. Então é isso. Eu acho que nós temos que rever muito, assim, de que forma a gente está evangelizando, onde a gente está sentando, qual é a área que a gente está evangelizando, se a gente está ali na roda dos nossos amigos, se ali a gente vai realmente ter uma influência, ou a gente vai... Exatamente. Ou se a gente vai ser influenciado. É isso. Eu acho também que é questão de aproveitar o tempo. Por exemplo, você está ali no momento de amigos. Ao invés de você... Gente, o tempo é algo muito precioso. E às vezes ali no momento que está todo mundo compartilhando de informações, se comunicando, brincando e tudo, ali talvez seja o momento oportuno que Deus queira lhe usar. Só que aí você fica tão atentado ao momento com os amigos que fica... E não aproveita o tempo para falar de Jesus, sabe? Para introduzir o que você quer. Ah, Sama, mas eles não me ouvem.
Gente, Daniel estava no meio da Babilônia. O local, as pessoas que estavam com Daniel ali, não era favorável a ele, não seguia e não era de acordo com o que Daniel e os seus amigos pensavam. Mas eles não deixavam de ser referência. Daniel orava 3 vezes ao dia. Tem um momento que foi proibido, ele parou? Não. Lógico que não. Não vão me ouvir, não pare de falar. Ah, mas não vão me escutar. A palavra de Deus diz que nenhuma palavra que sai da nossa boca, ela volta vazia. Então, por mais que esteja 5 amigos, pelo menos um ali vai conseguir lhe ouvir. Alguém vai absorver. Exatamente. E por mais que no momento ele não... nossa, é verdade. Algum momento da vida dele, no que ele estiver passando, ele vai dizer, caramba, ele disse aquilo pra mim, eu vou ligar aqui pra ele. E ele vai começar a lhe ver como exemplo. Agora, se você é qualquer um... O que o senhor tem a passar pra gente a respeito disso? Pois bem, o evangelismo pessoal é uma coisa muito interessante, porque assim, quando você se aproxima de alguém, você se aproxima porque, claro, primeiro, você tem uma oportunidade de falar de Cristo, você identificou naquela pessoa uma necessidade, não é? Ela tem sim uma necessidade, ou ela tem uma habilidade que possa ser usada no reino. Então começa aí um trabalho de conversão. Você vai tentar convencer aquela pessoa a vir para Cristo. Primeiro, esse trabalho não é nosso. Nosso trabalho é apenas de pregar a palavra, de exemplificar Cristo, porque quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Vou dar um exemplo aqui. Semana passada, sábado passado, recentemente agora, nós tivemos o aniversário da minha irmã. E na minha casa, todos não são crentes, na minha família, né? Os meus pais, os meus irmãos, mas eles, de alguma forma, enxergam em mim, me enxergam como homem de Deus, que todas as comemorações que eles fazem, eles me convidam para fazer uma oração antes, né? Então, assim, quero mandar um abraço para minha irmã, os meus pais, a minha família, Elineide, Elielto, Neide, Dedé, enfim, todos eles eu amo. E no aniversário dela agora, ela me chamou e me pediu para dar uma palavra antes. E eles estavam lá com todos os amigos e foi uma oportunidade, né? Eu pude pregar para um monte de pessoas, para muitas pessoas, falar de Cristo, né? E quando acabei de fazer isso, eu fui embora. Por quê? Porque depois eles iam festejar. E aí já não cabia a mim estar lá. Mas o meu papel eu fiz como cristão. Ou seja, o que é que você tem que fazer? Você tem um amigo que não é cristão, ele te deu uma oportunidade, fala de Jesus. Não é para discutir com ele, é para apenas mostrar Cristo, mostrar o que Deus tem feito na tua vida, as aflições que Ele tirou do teu coração, a angústia que Ele eliminou da tua vida, a incerteza, a insegurança, os temores em enfrentar uma vida que viver não é fácil não. Viver é desafiador, mas Jesus, com seu amor que nos derrama, sabe, sobre nós todos os dias, Ele nos faz transpor vários e vários obstáculos que temos na vida. Então, assim, você precisa ser espelho, você precisa refletir a imagem do Senhor. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então esse sal tem que salgar de verdade, né? Esse sal tem que surtir efeito. Mas você não vai surtir efeito brigando, desrespeitando. Você não vai ter esse respeito sendo incompreensivo, sendo intolerante. Não posso ser nada disso. Eu tenho que ser alguém de mente aberta, que vou sim olhar para alguém e dizer, escuta, eu tenho certeza que se eu te falei hoje, você não entendeu, mas uma hora o Espírito de Deus vai tocar no teu coração e você vai ter esse entendimento sim. Em nome de Jesus. Então, galerinha, para a gente finalizar agora a nossa última pergunta. Jovem e a Bíblia. Conhece e pratica? Então, Samila, o que você tem a dizer a respeito? Eu acho que a Bíblia, ela está para nós não como qualquer outro tipo de livro que você lê e decora, mas ela está aqui para ser vivida, ela está para ser meditada. Então, eu acredito que a Bíblia é um manual de instruções para nós. Então, nós temos ela como forma não só de, vou ler como um livro de português, de história. Não. Ela está aqui para que você leia, medite, e o Espírito Santo traga a revelação sobre o que está por trás daquela letra.
e você aprenda no seu dia a dia a colocar cada palavra dessa em prática. Que não é fácil, óbvio que não é fácil, principalmente para nós jovens nessa geração tão conturbada e difícil de se lidar. Então, permissiva, né? exatamente, então não é fácil, principalmente nesse liberalismo que está hoje, que todo mundo faz tudo, que tudo pode tudo. Então, a gente está numa situação que a gente tem que saber realmente dividir as coisas e dizer, não, isso aqui não dá não. Eu sou isso, eu sou aquilo. E por mais difícil que seja, gente, é incrível. Quando você tem a intimidade com Deus que você precisa ter, antes de você fazer, ou quando você faz, o Espírito Santo diz, meu amigo, você errou. Exatamente. Aí você se incomoda, dá aquele negócio, você não consegue mais errar de qualquer forma, como se nada tivesse acontecendo. Por mais que as pessoas lhe tratem de qualquer forma, ou tipo, ai, olha aí o que foi que ele fez, nem liga. Não, gente, a gente sente. Quando a gente erra, a gente sente. Porque o Espírito Santo, ele incomoda mesmo. Até quando você vai fazer, o Espírito Santo, se cale, fique quieta, calma, olha o que você vai fazer. Você fica, é verdade, calma, calma. E você começa a regrar a sua vida naturalmente, porque o Espírito Santo, ele te ensina a fazer isso. Então, a intimidade com Deus que você vai ter, o seu momento de oração, o hábito de ler Bíblia, ele vai lhe ajudar muito. Então, viva isso, busque isso, e se um dia você errar, saiba que é humano. É você. Você é um ser humano. Você não é um homem de lata que lhe põe num lugar super alto e diz, olha só, um exemplo, um testemunho. Você deve sim ser um exemplo, um testemunho. Mas é comum errarmos. Muito comum. Mas o importante é quando nós voltamos, retrocede do caminho que você caiu, analisa, reconhece, volta a praticar as primeiras obras. Então, esse é o importante. Se você chegar a errar, a falhar em algum momento, retorna para Cristo, busca mais dele e, assim como Davi, pede perdão nesse erro e não comete mais. Amém. Então, assim como você mesma disse, essa questão de... Ressaltando, você disse que a Bíblia não era para ser lida como um livro de história. E eu acho que, assim, uma observação, você deve sim encarar como um livro de história, uma história autobiográfica, certo? Porque ali foram coisas que realmente aconteceram e que você pode estar tirando proveito, porque se você analisar a sua vida, você sempre vai conseguir tirar uma base em cima daquilo que tá escrito na palavra. Até mesmo para ensinamento, para aprendizado, eu acho que é muito bom você analisar dessa forma também. Jadilson? A meditação na palavra é essencial para um jovem, né? Porque ela vai guiar o jovem na fase dele, ele vai guiar. O jovem passa por várias fases, muitas delas complicadas. Então, a palavra vai ser ali um caminho, um direcionamento para a vida do jovem. Porque se o jovem não tiver o hábito em ler a palavra, em meditar na palavra, ele não vai saber o caminho que ele deve seguir. Ele não vai ter uma base, uma estrutura. Ele não vai estar estruturado nos momentos difíceis, né? Então, para mim, é muito essencial, sim, uma leitura, a meditação da palavra todos os dias na vida de um jovem. É essencial. Jovem, lê a Bíblia, sim ou não? O jovem tem esse relacionamento com a Bíblia, sim ou não? Né? E aqueles que não têm? A Bíblia diz assim, Salmo 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Isso é uma pergunta. E a resposta é, observando, Senhor, a tua palavra. Então vê bem, Salmo 1 diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem assenta-se à roda dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Quer vencer? Quer mudar a tua história? Quer conseguir progredir? Deuteronômio 28 diz isso, né? Se atentamente ouvires e guardares as palavras que hoje vos ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, né? Escuta, não abre mão da palavra. Oséias disse, conheçamos e prossigamos em conhecer. Não abre mão da palavra. Deus vai te fazer crescer, mas você precisa se debruçar no livro dessa lei e você vai ser mais que vencedor, em nome de Jesus. De agradecer a presença de todos, de você, pastor, que nos trouxe boas palavras de conhecimento, sabedoria. Você, Jadilson, e você, Samila. Gostaria de agradecer a todos de casa que estiveram com a gente durante esse aprendizado. Fique agora com
clipe da nossa levita Samila Pinheiros. Comentem, se inscrevam no canal dela e ajudem na compartilhação. Fiquem com Deus e até a próxima. Gente. De manhã você canta sobre mim e eu recebo sua misericórdia sem fim. Sua fidelidade é clara pra ver, é como o nascer do sol, constante todos os dias. Cada respirar, cada adoração é uma prova que eu acredito. Cada levantar, cada disposição é pra dizer que eu sei que tu és bom. Eu vou dar graças quando não tenho o suficiente, pois és mais do que eu preciso. E eu vou dar graças quando não tenho o suficiente, porque tu és a resposta de tudo. Tu és tudo que eu preciso. E cada respirar, cada adoração é uma prova que eu acredito. Cada levantar, cada disposição é pra dizer que eu sei que tu és bom. E eu vou dar graças quando não tenho o suficiente, pois és mais do que eu preciso. E eu vou dar graças quando não tenho o suficiente, porque tu és a resposta de tudo. E eu vou dar graças quando não tenho o suficiente, pois és mais do que eu preciso. E eu vou dar graças quando não tenho o suficiente, porque tu és a resposta de tudo. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso.